Olá, esse é um terceiro vídeo da aula de classificação de quadriláteros, tá certo? Então no primeiro vídeo você aprendeu a identificar quando que duas retas são paralelas, tá? No segundo vídeo nós fizemos uma classificação inicial dos quadriláteros, então nós tivemos dois grupos de quadriláteros, né? O primeiro grupo era o grupo que tinha pelo menos um par de lados paralelos, chamado de trapézio. E o segundo grupo é o grupo que tinha dois pares de lados paralelos, chamados de paralelogramos. Agora nós vamos olhar só os paralelogramos. Então, lá no segundo vídeo você tinha 10 figuras, né, 10 quadriláteros numerados, tá? E nós separamos em grupos de trapézio e grupos de paralelogramos, tá? E aqui eu mantive a mesma numeração daquelas figuras. Então agora eu estou apresentando para você as 4 figuras que lá nós identificamos como sendo os paralelogramos, tá? E agora nós vamos classificar os paralelogramos em grupos ainda menores, tá? Que vão receber esses nomes aqui: retângulos, losangos e quadrados. Tenho certeza que você já ouviu esses nomes, mas pode ser que alguns de vocês não saibam entender muito bem o significado desses nomes ainda. Tá? Então o objetivo dessa aula é fazer você entender o que é um retângulo, o que é um losango e o que é um quadrado. Tá? Então eu mantive aqui, professor, cadê a figura 1, a figura 3? Eu só coloquei aqui daquelas 10 figuras da atividade anterior, eu só coloquei agora nesse vídeo as figuras que são paralelogramos. E eu mantive a mesma numeração de lá. Então a figura 2, a figura 4, a figura 5, a figura 7 são os paralelogramos que nós vamos agora agrupar em outros grupos, tá? Menores ainda. Então um grupo vai se chamar grupo dos retângulos, outro grupo dos losangos e outro grupo dos quadrados, tá? Então vamos começar com o retângulo. O que é um retângulo? Um retângulo é um paralelogramo, né? Ou seja, é um quadrilátero que tem dois pares de lados paralelos e que possui 4 ângulos retos. Está lembrado do ângulo reto? O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, tá? Como esse que você tem na porta da sua casa aí. Então isso aqui seria um ângulo reto, certo? Lembra da marquinha do ângulo reto? Quadradinho, que às vezes tem um pontinho lá dentro. Ou seja, essa marquinha quer dizer que é um ângulo de 90 graus, tá certo? Então os paralelogramos que tem 4 ângulos de 90 graus nós chamamos de retângulos. Então olha a figura 2 aqui, ó. Figura 2 tem 4 ângulos de 90 graus aqui, certo? 4 ângulos retos. Então a figura 2 é um retângulo. A figura 4. Professor, a figura 4 é um quadrado, mas não. É um paralelogramo? A figura 4 é. Tem 4 ângulos retos aqui? Tem. Se tem 4 ângulos retos, então é um retângulo. Figura 5 é um paralelogramo. Mas tem 4 ângulos retos? Esse ângulo aqui é reto? Não. Esse ângulo também não é reto, esse também não é reto, esse também não é reto. Quando eu digo ângulo reto, eu estou querendo dizer ângulo de 90 graus. Não são ângulos de 90 graus ali dentro. Então não é um retângulo. Aqui também não tem ângulos de 90 graus. Muito menos 4 ângulos de 90 graus. Então as únicas figuras que são chamadas de retângulo aqui é a figura 2 e a figura 4. Mas eu aprendi que a figura 4 é um quadrado. Sim, a figura 4 não deixou de ser um quadrado, mas a figura 4 também é um retângulo. Por quê? Todos os quadrados são quadriláteros, que têm dois pares de lados paralelos, ou seja, são paralelogramos, que têm 4 ângulos retos. Todos os paralelogramos que têm 4 ângulos retos, nós chamamos de retângulo. Ou seja, você está percebendo agora que todos os quadrados eles fazem parte de um grupo maior chamado de retângulo. Todos os quadrados são retângulos. Entendido? O quadrado é uma figura especial, ele também é um retângulo. Então, retângulos são os paralelogramos que têm 4 ângulos retos. Tá? Todos os quadriláteros que têm lados opostos paralelos, ou seja, dois pares de lados paralelos, e tem 4 ângulos retos, são chamados de retângulo. Agora você está vendo o que significa dizer que uma figura é retângulo. Todas as vezes que você identifica uma figura como retângulo, você está afirmando isso, que aquela figura é um paralelogramo, ou seja, tem dois pares de lados paralelos e tem 4 ângulos retos. Agora vamos ver os losangos. Não é losangulo, cuidado na hora de escrever, losango, tá?
Quem que são os losangos? São os paralelogramos que apresentam 4 lados com a mesma medida, 4 lados iguais. Ou seja, aqui eu não vou olhar para os ângulos, não importa os ângulos aqui para o losango, importam a medida dos lados. Então aqui nós já temos 4 paralelogramos na tela. Quem são os losangos? São aqueles que têm 4 medidas de lados iguais. Então aqui nessa figura 2, os 4 lados são iguais? Claramente não, então não é um losango. Figura 4, os 4 lados são iguais. Então a figura 4 é um losango. Figura 5, os 4 lados são iguais? Não. Figura 7, os 4 lados são iguais. Então é um losango. Então a figura 4 e a figura 7 são losangos. Ah, mas a figura 4 eu sempre aprendi que era um quadrado, professor. Não deixou de ser um quadrado. Nós vamos ver o que é um quadrado daqui a pouco. Mas a figura 4 também faz parte de um grupão maior, chamado do grupo dos losangos. Entendido? Então, cuidado que o quadrado ele é um losango. O quadrado ele é um retângulo também, porque ele tem 4 ângulos retos aqui. É um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Então, é um retângulo. Mudou o critério agora. Um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Ele entra no grupo chamado de losango também. Tá certo? Então, agora vamos para a próxima classificação, que é a dos quadrados. O que é um quadrado? É um paralelogramo que apresenta os 4 ângulos retos, tá certo? E tem os 4 lados iguais, tem todos os lados com a mesma medida. Ou seja, todos os paralelogramos que têm os 4 ângulos retos e os 4 lados com medidas iguais, ele recebe o nome de quadrado. Em outras palavras, todos os paralelogramos que são ao mesmo tempo retângulos, porque tem os 4 lados, os 4 ângulos retos, e ao mesmo tempo também são losangos, eles recebem o nome de quadrados. Tá? Então, figura 2, tem os 4 ângulos retos? Tem, nós já vimos isso. Mas tem os 4 lados iguais? Não. Então não é um quadrado. Figura 4. Tem os 4 ângulos retos? Tem. Tem os 4 ângulos iguais? Os 4 ângulos iguais tem, né? 4 ângulos retos. Tem os 4 lados iguais? Tem. Então é um quadrado. Figura 5. Tem os 4 ângulos retos? Não. Então não pode ser um quadrado, né? Figura 7. Tem os 4 ângulos retos? Não. Então não é o quadrado. Cuidado que a figura 7 tem os 4 lados iguais. A figura 7 tem os 4 lados iguais, mas não tem os 4 ângulos retos. Não tem. Então significa que a figura 7 não é um quadrado, ela é só um losango. Então cuidado que para ser quadrado não basta ter os 4 lados iguais. Tem aluno que acha que se tem os 4 lados iguais eu posso chamar de quadrado. Não é verdade. Se tem só os 4 lados iguais, é um losango. Para ser quadrado tem que ter os 4 lados iguais e tem que ter os 4 ângulos medindo 90 graus. Entendido? Até a próxima aula.